Resolver grandes problemas, na vida conjugal, muitas vezes até é fácil. Eu acho que o mais difícil é resolver os pequenos problemas, as raposinhas. Salomão fala sobre isso. Salomão fala sobre as raposas e as raposinhas, que está lá em Cantares, no capítulo 2 e verso 15. A Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe, se une a uma mulher e os 2 passam a ser uma só carne. Como é difícil, né? A gente sair da casa dos pais da gente. Eu acredito que não só para a mulher, mas para o homem também. Deixar, mas é deixar de verdade. É deixar pai e mãe, deixar também os irmãos, deixar os primos, né? Casamento é isso, gente. É você deixar a sua vida de solteiro e se unir a ao homem, à mulher e passarem ali ser uma só carne e começar ali a sua família, a sua vida, realizar os seus sonhos. E é muito difícil a gente deixar para trás os nossos costumes, deixar, sabe, o horário que a gente comia na casa da mãe, o tempero da mãe, como é difícil deixar. Eu acho que para homem, né, também, porque na maioria das vezes é a mulher que cozinha, então para homem acho que é difícil deixar o tempero da mãe, por mais que tenha aquela história de amor, mas sempre dá uma saudade, né, do tempero da mãe. Então, o casamento, as pessoas pintam o casamento assim, que é tudo mais de rosa. Claro, o casamento é projeto de Deus, mas Deus instrui. Se fosse facinho assim, não precisaríamos de instruções, né? Se Deus nos instrui e diz como é que nós devemos agir, é porque Deus sabe que não é fácil. E aqui, eu gosto de falar sobre isso, né? Sobre casamento, que tem a dificuldade. Então, olha só, casamento, você tem que deixar o pai e a mãe. E você sabe, gente, que, ó, tem gente que leva, por exemplo, casa e ah, ficou, o marido foi trabalhar, ou a esposa, enfim. Quando chega à noite, quando vão se deitar, você sabe que tem mulher, eu acho que não é só mulher não, tá? Não é só mulher. Mas aqui eu falo bastante com as mulheres, então tem mulher que leva para cama a tia, sabe, a mãe, debaixo da cama, coloca lá o irmão mais velho, coloca o pai que fica sentado, sabe aquela cadeira do quarto? Tem pai que fica sentado lá, gente. Como assim, Euridice? Você tá louca? Tô não. É, tipo assim, entra pro quarto. Quarto, gente, é lugar de intimidade do casal. No quarto do casal só deve estar o casal. Claro que, ai, tem os filhos, depende enfim, eu sei que tem pessoas que moram em 2 cômodos, tem gente que mora em 1 cômodo, mas eu estou falando de intimidade, tá? O quarto é lugar de intimidade do casal. Quarto não é lugar para a gente levar a mãe da gente, não é lugar para levar o irmão, não, quarto do casal, não. Outro dia eu falei isso aqui, ó. Se você, assim que você tiver possibilidade, minha querida, você que está aqui, você que deu à luz, assim que possível, tira o bebezinho da tua cama. Você tem o bebezinho aí na sua cama. Mesmo que seja o berço, mas eu só tenho um quarto aqui, não tem problema, mas coloca no berço o mais rápido possível, porque a cama do casal é lugar de intimidade do casal. Tem coisas que não dá para a gente conversar na mesa, porque na mesa muitas vezes estão os filhos. Então a gente deixa para conversar na cama, no quarto, na intimidade. O quarto do casal deve ser assim, ó, ter a cara do casal, ter coisas ali do casal, gente, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não levar para o quarto toda a parentela, gente. Minha querida, deixa aí o teu quarto, prepara o teu quarto, sabe, um ambiente seguro para o casamento de vocês, sabe? Quarto é ambiente seguro para o nosso casamento, onde muitas vezes nós choramos,
Quarto é lugar de oração do casal também, principalmente se tem mais gente, né, na casa, se tem os filhos, enfim. Quarto, evita, sabe? Tipo assim, entrou dentro do quarto, às vezes o marido chega, né, cansado, vai deitar e a mulher quer conversar. Aí ela começa a falar da mãe, e ela fala também do pai, e aquele irmão. E, gente, eu tô falando, gente, tudo que eu falo aqui, eu não falo apontando o dedo para ninguém. Eu tô falando de coisas que eu já vivi. É por isso que eu posso falar. WhatsApp, gente, todas as notícias vêm pelo WhatsApp, né? Meu Deus do céu. Aí quando ele chega em casa na noitinha, tu quer falar. Aí é neste momento que entra todo mundo no teu quarto, sabe? Como assim? Minha mãe tá lá na minha casa. Mas quando você começa a falar da mãe, ai, o que que aconteceu com a sua tia lá do outro lado da cidade? É, então você viu. Ah, como a gente precisa de sabedoria para viver a vida dois. A gente precisa de muita sabedoria, sabe? Por outro lado, marido, você que está aqui, é isso. Ela ficou em casa, não teve com quem falar, agora ela quer falar com você. Que você possa ir ouvir um pouquinho. Mas casamento é isso, né? É os dois tentar viver segundo a vontade de Deus. Então, melhorar, sabe, nosso tempo, a gente ter tempo um para o outro é tão importante, sabe? Tão importante. Quando o filho passa a ser mais importante que o cônjuge, gente, isso é terrível. Porque a ordem é: deixa o homem, pai e mãe, e se une a uma mulher, e os dois passam a ser uma só carne. E então depois vem os filhos. Filho, gente, filho nunca deveria estar no meio do casal. O filho deve estar sempre do lado, sabe? Tipo assim, sabe aquela. Imagina aí o pai, a mãe e o filho, os filhos, sabe? A mãe do lado do pai e os filhos do lado da mãe, porque a mãe é que é a ajudadora do pai, sabe? E às vezes a gente embola tudo. Os filhos passam a ser mais importantes que o cônjuge. Os filhos passam a ser mais importantes que Deus. Às vezes é o marido que é mais importante que Deus. A esposa que é mais importante que Deus. São tantas coisas. Casamento, a gente tem que aprender. Casamento, a gente vai aprendendo, sabe? No processo, mesmo no dia a dia. Não tem como ninguém dizer, olha, casamento é assim, assim, assim. Não existe isso. Por quê? Porque nós deixamos a nossa família de origem, nós deixamos a casa do pai, da mãe, nós deixamos os costumes, aquilo que aprendemos, para começar algo novo. Então não tem como, não tem como dizer assim, olha, casamento você tem que fazer assim, assim, assim. Não, a gente precisa descobrir e descobrir juntos o que é que a gente tem que fazer. E as raposinhas, elas sempre aparecem, sempre elas vão aparecer. E é isso que nós precisamos estar atentos, porque as raposinhas, elas estragam a nossa plantação. São coisas pequenas que estragam o relacionamento conjugal. Não são coisas grandes. Coisas grandes a gente resolve, e resolve rápido, e muitas vezes a gente tem a ajuda dos pais para resolver grandes problemas, ajuda, assim, dos irmãos, dos cunhados, da parentela, quando vem o grande problema. Mas as raposinhas, não. A raposinha, elas ficam, é quando você fecha a porta, é quando só tá vocês dois aí. As raposinhas, elas começam, sabe, sutilmente. São algumas atitudes, algumas palavras, coisas que, de verdade, ninguém está vendo, só o casal, somente o casal. Então, olha só, peguem as raposas, resolvam os grandes problemas, mas apanhe também as raposinhas. Não se esqueçam de olhar
enxergar e apanhar as raposinhas, porque de verdade são elas, são as raposinhas que acabam por destruir a solidão do casamento. Muitas vezes são palavras, gestos ou silêncio. Raposinha, elas destroem sem que a gente perceba. Quando a gente vai ver, toda a plantação já foi destruída. Pensa nisso. Até o próximo vídeo.